Romanos 12, 12. Todos encontraram? Amém? Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Que diz assim: alegrai-vos na esperança. Amém? Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Soberano eterno Deus, fala conosco. Aleluia. Nós precisamos ouvir tua voz. O Glória a Senhor Deus. é que coloca toda a unção nos nossos lábios, meu Deus. Amém. Eu de mim mesmo, Senhor, não tenho nada a oferecer, mas teu Espírito Consolador. Bendito Espírito de seja paz. Deus. Espírito transformador, meu Pai. Que reconhece, meu Pai, que nós somos teu filho amado, meu Deus. Oh, meu Pai, perdoa nossos pecados e nossas falhas, meu Deus. Senhor, eu não sou merecedor, meu Deus, mas a tua graça tem me alcançado essa noite, Senhor. Fala com o teu povo, usa, meu Pai, o teu servo para falar com a tua igreja. Que a tua palavra possa, Senhor Jesus Cristo, saciar nossa sede nesse momento. Em nome de Jesus, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Alegrai-vos na esperança, sede paciente. Aleluia. Sede paciente na tribulação e perseverante na oração. Amados irmãos, queria falar de duas palavras essa noite. Uma, a primeira é a esperança e a outra a perseverança. Muitos de nós temos o hábito de ter a esperança. Já faz parte do nosso cotidiano. Quem é que nunca aqui comprou algo em alguma loja, na Shopee, na AliExpress, em outra loja, essas lojas aí de e-commerce, e você tem comprado um calçado ou alguma coisa, talvez você compre na segunda-feira, e na terça, na quarta-feira, todos nós estamos ansiosos para receber aquele presente. Aquele objeto que nós compramos. Muitas das vezes nós vamos na janela, esperamos, saímos na porta, esperamos, e ali nós ficamos na certeza de que a qualquer momento o carteiro, ele vem bater na nossa porta para nos entregar aquele presente que compramos. Mas a esperança que eu digo essa noite, que eu me refiro essa noite, ela requer um pouco mais de perseverança. Essa esperança que eu digo, que ora trago para os irmãos, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso de que Deus ele espera de nós. E como assim? Sabemos que não é fácil o caminho para a vitória. Aquilo que nós queremos, muitas das vezes nós encontramos muita dificuldade. Encontramos muitos empecilhos para alcançarmos nossos objetivos. Mas Jesus, ele nos ajuda a caminhar fielmente. Quer ver uma coisa? Gálatas 5, versículo 5. Lê para mim, irmãozinho. Depois de Romanos 6, depois de Gálatas, depois de 1 Coríntios, 2 Coríntios. Louvado seja. Irmão. Pode ler. Entretanto, nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça, que é a nossa esperança. 5 e 5, não é isso? Isso, lê de novo. Entretanto, nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça, que é a nossa esperança. Então, Amém. logo então a esperança provém do Espírito. A Bíblia diz que por meio do Espírito somos capazes de ter esperança. Mas essa esperança provém da fé. A fé atua pelo amor. Fé é certeza. Esperança é a atitude que nasce como fruto dessa certeza. A fé é uma convicção tão forte que nos leva à esperança, a esperar confiantemente no Senhor. Por isso que a esperança provém da fé. É sede que sacia a nossa alma. Aleluia! A esperança é sede que sacia a nossa alma. Firme convicção de nosso entendimento. A esperança, ela provém da fé, produzida pelo nosso
Espírito. Essa é a esperança. Aleluia. A nenhuma esperança. Nenhum de nós conseguimos viver sem ela. Amém. Nenhum de nós conseguimos viver sem ela. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas duro, amados irmãos, é quando nós temos que ter esperança, quando as coisas são desfavoráveis, quando as coisas não vão bem, quando as coisas não dão certo, quando tudo está retrocedendo, quando as coisas tudo vão para trás, aí então parece algo ser então algo confrontador nas nossas vidas. É algo que nós paramos e pensamos, mas por que isso acontece comigo? Por que está acontecendo? E Deus, Ele nos orienta a ter esperança, aleluia, alegrar na esperança e sede paciente na tribulação, meus amados. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes, amados irmãos. Ah, como é que nós vamos ter, aleluia, paciência na tribulação? Como é que nós vamos ter esperança se tudo é desfavorável, ao contrário, se nada dá certo, se nada está dando certo? Como é que nós vamos ter esperança onde nós olhamos para o céu está de bronze? Mas é aí, amados irmãos, é aí que entra a nossa fé em ação, é aí que nos mostra porque nós somos cristãos independentes do Senhor. É nesse momento é que nós temos que provar para Deus que nós somos totalmente dependentes dEle. Aleluia, aleluia. Provérbios 13, versículo 12, a Bíblia diz que a esperança demorada, ela enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore da vida. Louvado seja Deus. Por mais que a esperança ela tenha enfraquecido o teu coração, por mais que a esperança tenha machucado o teu coração, aleluia, a palavra de Deus diz que, aleluia, que o desejo chegado é vindo, o desejo chegado é chegado, o desejo chegado chega para mim e para você essa noite. Portanto, amados irmãos, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e persevera na oração. Amém. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Louvado seja o nome do Senhor Jesus! Aleluia! Hebreus 11 fala, amados irmãos, um capítulo e versículo bem conhecido dos irmãos, que diz: ora, a fé é a certeza. A fé é a certeza do que havemos de receber o que esperamos. E a firme convicção, a plena convicção daquilo que esperamos. Louvado seja Deus. E Romanos 8, 24, 25 diz assim: porque em esperança somos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como é esperança? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Amém. Com paciência o esperamos. E é essa esperança que nós devemos ter e nos alegrar. É a esperança que nós não vemos, mas nós temos certeza, nós temos convicção de que a qualquer momento o Senhor ele venha nos surpreender. Aleluia! Aleluia! Romanos 15, 13. Portanto, que o Deus da esperança vos abençoe plenamente com toda alegria e paz, à medida da vossa fé nele, para que transbordeis de esperança pelo Espírito. A esperança, meus amados irmãos, ela é capaz de transbordar na minha e na sua vida. Então, a alegria e a paz, mediante a fé e no Espírito. Nenhum de nós podemos dizer que nós não temos fé, porque nesse versículo
boca do profeta Jeremias diz: mas bem-aventurado o varão que deposita a sua esperança no Senhor e faz dele a sua confiança. Bem-aventurado é o varão que deposita a sua esperança no Senhor e faz dele a sua confiança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Me ajuda alguém a ler Salmo 119, por favor. Salmo 119, versículo 116. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva e não me deixe envergonhado na minha esperança. Aleluia. Vai no versículo 14, amado, por favor. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Espero na tua palavra. Espero na tua palavra. Não me deixe envergonhado na tua palavra. É isso mesmo? Agora, eu queria que os irmãos me ajudassem a ler Lucas 8, versículo 15. Lucas 8, 15. E aqui caiu em boa terra. Aqui caiu em boa terra. Caiu em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão bom fruto com perseverança. Glória a Deus. Dão bons frutos com perseverança. Essa passagem de Lucas 8, versículo 15, é a parábola do semeador. A parábola do semeador, o irmão Robinho falou sobre ela muito bem aqui outro dia, que nos agraciou com uma mensagem poderosa, que o Senhor Jesus, ele começa a falar a palavra do semeador e da semente, que o semeador saiu a semear, e a semente, elas caíram pelo caminho, e elas caíram sobre pedras, e caíram também sobre as pedras, espinhos, perdão. E ali o Senhor Jesus, os discípulos perguntam por que o Senhor Jesus ele fala por palavras. Aí Jesus explica, começa a explicar para eles, ó, a vós é dado o mistério de receber o reino dos céus. Amém. Mas eles não, porque eles veem e não enxergam. Eles ouvem, mas não escutam. E aí o Senhor começa a explicar. E no versículo 11, amados irmãos, o Senhor ele fala assim: eis, portanto, o esclarecimento dessa parábola. A semente é a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. No versículo 12, a palavra de Deus diz assim, ó: as que criam a beira do caminho representam todos os que ouvem, mas então chega o diabo, tira a palavra do coração deles, para que não venham a crer e não sejam salvos. No versículo 13, as que caíram sobre as rochas simbolizam os que recebem a palavra com alegria. Olha, irmãos, eles receberam com alegria. Eles recebem a palavra com alegria. Eles recebem a palavra com alegria, e assim que ouvem, contudo, não possuem raiz. Creem por um período, mas desistem no tempo da provação. Então, entende, o Senhor Jesus está falando que aqueles que receberam até com alegria, eles não suportam a provação. Mas aqui onde eu li a mensagem para os irmãos, de que Romano, que o apóstolo Paulo nos ensina, é que nós deveremos alegrar, devemos alegrar na esperança e perseverar na tribulação. Então, e no versículo 14 diz: as que caíram entre os espinhos significam os que ouvem, todavia, ao seguirem seu caminho, são sufocados por muitas ansiedades, pelas riquezas, pelos prazeres dessa vida, e não conseguem amadurecer. E no versículo 15, onde o irmão leu, que diz: no entanto, os que caíram em boa terra são os de bom coração, com sinceridade, ouvem a palavra, entesouram com perseverança e frutificam.
Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra, meus irmãos, que o Senhor tem colocado no meu coração. É para que nós ouvimos a palavra e nós devemos alegrar e perseverar, porque essa é a palavra que nós devemos guardar no nosso coração. É de alegrar, de alegrar, de alegrar, indiferente da circunstância, porque a palavra diz assim, Salmo 34, versículo, Salmo 31, versículo 24, eu vou dizer assim, ó, irmãos: e sede forte e corajoso, ele fortalecerá o vosso ser, vós todos que confiam e esperam no Senhor. Amém. O Senhor há de dar-nos força. Amém. O Senhor há de nos dar força, queridos. Aleluia. Devemos, a Bíblia diz, amados irmãos, o autor de Hebreus, ele diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Aleluia. Tá difícil, tá complicado, tá. Eu não sei o que fazer, não sei. Mas a Bíblia diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Amém. Alegrai-vos na esperança, meu querido. Sede paciente na tribulação. Aleluia. E perseverante na oração. Eu nunca vi ninguém na Bíblia que orou, que buscou ao Senhor e que foi decepcionado. Eu nunca vi ninguém na Bíblia orou, buscou a Deus com perseverança e saiu sem sua vitória. Eu não vi ninguém que buscou, que recorreu a Deus e que voltou de mãos vazias. Eu e você, nós não somos diferentes, porque é uma coisa que o Senhor nos ensina, o Senhor nos exorta, né? Buscai ao Senhor, buscai ao Senhor, buscai ao Senhor, porque Ele satisfará o desejo do teu coração. Amém. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Não desanima, não joga a toalha, não desespera. Aleluia. Devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, somente aquilo que nos traz esperança. Eu vou buscar o Senhor, eu vou perseverar, e aí então eu vou ser feliz, porque eu sei em qual Deus eu tenho crido. Amém. Aleluia. Eu sei em qual Deus eu tenho crido, louvado seja Deus. Glória Agora eu a Deus. gostaria de falar sobre perseverança. Aleluia. São duas palavras que entram junto, uma anda com a mão dada com outra. Perseverar. Essa palavra tem significado diferente para pessoas diferentes, em diferentes estágios da vida. Perseverar é não desistir, persistir, conservar-se firmes e constante. Irmão Luiz Eduardo, tem uma mensagem que eu gosto, que eu sei que você conhece ela de cor, que diz assim, 2 Coríntios 15:58. Lembra? Glória a Deus. Sobre o evangelista, né? Sobre o evangelista, que diz assim, ó: seja firmes e constante, sempre abundantes. Aonde? Porque... Palavra do Senhor. Ai, irmão. Amai seu trabalho em vão. Já vou pegar aqui e já leio para você, meu irmão. Ah, não. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. 15, verso 58. Portanto, amados irmãos, permanecei firme e que nada, absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente consciente de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Amém. Louvado seja Deus, aleluia. Nenhum, irmão, esforço no Senhor é em vão. Nenhum esforço no Senhor é em vão. O Senhor recompensa o meu e o seu esforço. O Senhor há de recompensar. Não há nada em vão. Aleluia. Aleluia. Sede paciente. Persistir, conservar firme e constante. Romanos 3:5 diz assim: mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos
que a tribulação produz perseverança. Amém. Louvado seja Deus. Olha, amados irmãos, eu amo esse versículo porque ele diz assim, ó, que nós gloriamos na tribulação. O apóstolo Paulo é bem enfático em dizer isso. Por quê? Porque ele fala que a tribulação, ela não é algo que vem para destruir o crente. A tribulação, ela é aprendizado. Porque ele diz assim, aprendemos que a tribulação produz perseverança. Aleluia. Nós aprendemos na tribulação. Não é nada que vem para destruir. A tribulação é difícil, é complicado, é. Muitas das vezes nós temos que andar rastejantes. Temos. Muitas das vezes desacreditamos. Passa pela nossa cabeça. Mas a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que é ensinamento. Nós aprendemos com a tribulação para sermos perseverantes. Glória a Deus. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer, queridos amados, de grandes homens que perseveraram, que não desistiram, que não abandonaram os seus projetos, que não jogaram os seus projetos no ventilador, que não deixaram de seguir a Deus, porque passaram por situações desfavoráveis, passaram por situações difíceis e complicadas. A Bíblia diz que Josué nasceu como escravo no Egito, junto com os restos dos israelitas. Ele somente viu a libertação de seu povo debaixo da liderança de Moisés, quando ele tinha 40 anos. Depois disso, Josué teve que esperar mais 40 anos até entrar na terra prometida. Durante esse tempo todo no Egito e no deserto, Josué não desistiu de servir a Deus, diante dos desafios que enfrentaram. Muitos israelitas perderam a esperança, voltaram para a idolatria. Eles viram o poder e as maravilhas de Deus, mas não tinham perseverança. Por isso, não receberam a herança. E Josué e Caleb não, pensaram diferente. Eles falaram, quando Moisés deu a ordem para que eles fossem subir ao monte, que eles receberiam a vitória, aquele povo, eles falaram, não, nós não vamos subir. O resto do povo israelita, nós não vamos subir porque lá tem gigantes. E nós não conseguimos vencer os gigantes. Eles deram um relatório muito negativo para o povo de Israel. Mas Josué e Caleb não. Eles falaram, não, lá tem gigante, mas tem cachos de uva que precisam de 2 entrar e trazer. Nós vamos entrar, nós vamos perseverar, nós vamos conquistar e nós vamos possuir a terra, porque a terra é herança. Se nós não perseverarmos, nós não conseguimos alcançar a promessa. Se nós desfalecermos no meio do caminho, os nossos projetos e planos que o Senhor para a nossa vida vão por água abaixo. Mas se nós perseverarmos, se nós agirmos com coragem, com convicção, assim como aqueles 2 homens, eles pensaram e agiram, a promessa, ela é certa, a vitória é certa. O Senhor vai dar em nossa mão aquilo que Ele tem para a nossa vida. Amém. Não desista, não pare para o meio do caminho. Vai rastejando, vai rastejando. A Bíblia diz que lá em Juízes, aqueles 400 homens que venceram a guerra com Gideão, a Bíblia diz que eles estavam cansados, eles estavam exaustos, mas eles permaneciam, eles prosseguiam, eles não pararam, mesmo cansados, mesmo sem forças nenhuma, eles perseveravam, eles caminhavam. Outro personagem que nos faz, aleluia, que nos faz ter coragem, que nos faz ter ânimo, é Ana. Ana é mistério. Embora viesse de uma vida bastante atormentada, não abandonou sua fé, nem rejeitou a Deus. Aleluia! Ana orou durante 25 anos, continuou pedindo, pondo sua confiança em Deus. Deus o abençoou por conta de sua perseverança e fidelidade. Deus deu a ela mais 5 filhos. Deus sempre vai nos dar, meu amado irmão, muito mais além daquilo
daquilo que pedimos, Aleluia. muito mais além daquilo que esperamos. Glória a Deus. Ana era estéril, sem condições nenhuma, já descartado pela medicina, porque uma mulher estéril não tem como dar a luz, mas a Bíblia diz que ela perseverou no Senhor, ela buscou ao Senhor, ela não olhou para a circunstância, ela não olhou para a adversidade, ela continuou orando durante 25 anos, Ana orou, buscou ao Senhor, até que Deus concedeu-lhe a vitória. Aleluia. Ana não só teve um filho como profeta, mas teve 5 filhos. Louvado seja Deus. Lá em outra Bíblia diz que foi Jó. Jó, aleluia. Jó, a Bíblia diz que Jó, aleluia, foi considerado, já foi chamado de irrepreensível. Ele servia a Deus de coração, nos bons e maus momentos, perdendo tudo. Amados irmãos, tem uma coisa que Jó não perdeu. Primeiro o inimigo, ele chega para Jó e vai dizer para Jó que Jó, ele perdeu os seus bois. Primeira coisa que Deus permite que o diabo tirasse de Jó foi os bois. Por que o diabo permite? Por que Deus permitiu que Jó perdesse os bois? Porque a primeira coisa que o inimigo vai tirar na sua vida, vai mexer primeiro na minha e na sua vida, é na parte espiritual. Se ele conseguir desestruturar a sua vida espiritual, já é um bom caminho para ele tirar proveito de nossas vidas. Os bois de Jó eram o instrumento que Jó tinha para o seu sacrifício em adoração a Deus. Então o inimigo foi direto naquilo que Jó ele servia para adorar a Deus. E assim não vai ser assim diferente na minha e na sua vida. Mas algo impressionante que depois que Jó perdeu tudo, a Bíblia diz que Jó não perdeu a sua esposa. Perdeu seus filhos, mas não perdeu a esposa. E cá para nós, amados irmãos, sinceramente, imagina Jó na situação que ele estava, na circunstância que ele passava, no estado de calamidade que ele se encontrava. Jó, então, ele deveria pensar, olha, no estado que eu estou, na minha conjectura, amados irmãos, eu estou pensando comigo mesmo, na situação que ele estava, restou alguém na família de Jó. E Jó, no estado que ele estava, na desgraça que ele se encontrava, em que ninguém mais acreditava nele, Jó se encontrava ali no leito da morte. Ele deve ter pensado, eu imagino comigo, ele deve ter pensado assim, pô, a minha esposa, ela deve estender a mão para mim, porque foi a única que sobrou e é a minha esposa. Só que não foi bem assim que aconteceu. Todos nós sabemos que a mulher de Jó, ela vai tentar fugir daquela situação. Ela vai tentar fugir de qualquer jeito do problema. Ela vai abandonar o problema. Ela vai correr. E a única maneira que ela tinha de ali se livrar daquele problema é falar para Jó, abandona esse teu Deus e morre. Porque se Jó morresse, acabaria também o problema dela. E a Bíblia diz que o que pode separar um casal é a morte. Não é a dificuldade, é a morte. E Jó, pela mesma boca de Jó, no capítulo 13, no versículo 15, ele vai dizer assim, ó, mas ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Aleluia. Ainda que ele tire a minha vida, nele eu confiarei. Ainda que ele me mate, nele eu confiarei. A morte não foi capaz
de impedir. Aleluia. A morte não foi capaz, amado, de impedir os planos que Deus tinha para a vida de Jó. Por quê? Porque a Bíblia diz, irmã Benedita, em Provérbios 14, 13, vai dizer que o justo, até na sua morte, ele tem esperança. Aleluia. O justo, até na sua morte, ele tem esperança. O justo, até na sua morte, ele tem esperança. A morte não é capaz de frustrar os planos de Deus. A morte não é capaz de impedir aquilo que Deus tem para mim e para a tua vida. Já foi irrepreensível servir a Deus de coração, nos bons e maus momentos, perdendo tudo. Ele adora ao Senhor, dizendo, ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Aleluia! Outro profeta bastante conhecido é Jeremias, foi condenado, considerado um traidor, desprezado, espancado, preso, tudo pelo seu próprio povo. Olha, irmãos, aleluia! E por fim, ele viu a destruição que ele havia profetizado quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Mas em meio a tudo isso, ele não parou de obedecer a Deus. Jeremias passou por uma depressão que até quis morrer, mas por causa da perseverança, ele aguentou, ele superou as dificuldades, ele não jogou a toalha, ele não abandonou, ele foi condenado à morte. Jeremias foi destruído, meus amados irmãos, jogado dentro de uma cisterna, aleluia, mas ele não desistiu, ele não parou no meio do caminho. Jeremias perseverou, buscou força no Senhor, aleluia, e não parou pelo meio do caminho. Portanto, os amados irmãos, aleluia, alegrai-vos na esperança, essa esperança que Deus colocou dentro de você, alegrai nela, aleluia. Sede paciente, sede perseverante na oração, aleluia, e não desanime na tua fé, não desanime por conta da situação difícil, porque os profetas não desistiram, Jesus não desistiu, aleluia, Jó não desistiu, Jeremias, Paulo não desistiu, você não vai desistir, você não vai parar, você não vai parar. Recebeu, aleluia, aleluia, Jeremias recebeu, perdão, esse é Neemias, recebeu um desafio de reconstruir os muros de Jerusalém. A cidade estava sendo destruída. Anos antes de Nabucodonosor, seu povo estava sendo desanimado, sem dinheiro, seus inimigos não tinham mais dinheiro, não queriam a construção. Mas Deus tinha colocado esse propósito no coração de Neemias. Ele não desistiu. Durante a construção, Neemias recebeu ameaças de morte. Diante de toda pressão, Neemias perseverou. Os muros foram reconstruídos e começaram a restaurar a Jerusalém, agora com um novo ano. Neemias não desistiu, ameaçado de morte. Queriam, Jerusalém estava destruída, tomada a cinza. E Deus ordenou Neemias que reconstruísse. Eu não sei do que na tua vida você tem visto que está destruído, sendo destruído. Mas o Senhor lhe coloca no teu coração hoje. É hora de reconstruir. É hora de erguer a cabeça. É hora de perseverar. Buscar o Senhor em oração. Porque é do Senhor que vem a nossa força. Eu queria finalizar lembrando de um personagem bastante conhecido, que é o coxo de Betesda. Porque no coxo de Betesda, a Bíblia diz, começa dizendo assim, ó, se não me falho, é Lucas 5 ou 9, se não me falha a memória. O Senhor começa dizendo o versículo assim, ó, quando Jesus viu
e soube que estava enfermo, perguntou-lhes: quer ser curado? Olha, amados irmãos, uma coisa que eu vejo aqui, que eu entendo, é que Jesus, ele vê e sabe de tudo que nós passamos, de tudo que nós enfrentamos. E chegou, foi durante 18 anos, que aquele coxo, que aleijado, ele estava ali. Todos nós conhecemos a história de que no tanque os anjos chegavam, abalavam as águas, e ali aquelas pessoas chegavam e entravam dentro e saíam curados. E ali eles falavam, olha, o anjo agitava as águas e todos que saíam curados diziam, olha, foi o anjo que agitava as águas, mas aquele coxo, ele não tinha ninguém, absolutamente ninguém, que chegasse e levasse ele até o tanque para que ele recebesse aquela cura. E foi exatamente com essas palavras que ele disse para o Senhor, quando o Senhor lhe viu e ouviu e perguntou: quer ser curado? E a voz de Jesus é sempre repleta de compaixão. Jesus sabia que ele estava há muito tempo naquela situação. Antes do milagre, a intenção de Jesus era restaurar a esperança dele. Jesus não queria ver um curado frustrado. Jesus queria que ele restaurasse a sua esperança. Que a sua esperança fosse restaurada. E que eles não saíssem somente dali restaurando, mas saíssem alegre. E contando aquilo que o Senhor tinha feito por ele. Aleluia. Ele perseverou. Ele não desistiu. Aquele coxo de Betesda. Há 18 anos ele sabia, porque senão ele não iria, senão ele teria desistido. Ele sabia que alguém ia levar ele naquele tanque, alguém ia curar ele. Ele perseverou. Alguém que ninguém, talvez nem dava nada por ele. Alguém desacreditado, alguém que vivia abandonado, alguém que vivia às margens da sociedade. A Bíblia diz que Jesus viu e ouviu. Jesus está nos ouvindo hoje e vendo essa situação que você se enfrenta. E a mensagem é: alegrai-vos na esperança. Aleluia. Sede pacientes na tribulação e perseverai. Perseverai na oração. Aleluia. A oração de um justo, ela pode muito em seus de muito em seus efeitos. No dia que o Senhor ouvir a tua oração, a Bíblia diz que os anjos recolhem as nossas orações e colocam no odre do Senhor. E ela chega com aroma suave nas narinas do nosso Deus. Ela é sentida, ela é ouvida, ela é sentida pelo nosso Deus. E ali, o Senhor ouve as nossas orações e enxuga as nossas lágrimas. Jesus abençoe, eu agradeço a oportunidade, Deus abençoe a igreja. Eu agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus continue abençoando a vida do nosso amado irmão, em nome de Jesus.